Mega Man X, ou Mega Man X. Esse jogo é muito famoso pela fase de abertura. Tem 1 milhão de vídeos aqui no YouTube louvando esse início de jogo, que é envolvente, vai apresentando os comandos pouco a pouco. Eu mesmo fiz um em alguma altura do campeonato. O primeiro desafio é só aprender a atirar. Aí vem aqui o momento em que eu tenho que pular. Daqui a pouco, ó, ele quer que eu pule e atire. Não tô brincando, tem texto acadêmico sobre isso. E esse jogo tem outras virtudes que não dão muito na cara. Todo mundo fala de como ele começa, mas ninguém fala de como ele termina. O final também tem lá suas espertezas em termos de jogabilidade. A última sequência de chefes é muito difícil, para os padrões do videogame, né? Para os padrões da série Mega Man, é apenas razoavelmente difícil. Seja como for, qualquer um teria que fazer várias tentativas nessa última sequência de chefes aqui. E entre uma tentativa e outra, você ia precisar recarregar as suas energias. Então, o caminho para o último chefe é esse fosso, de onde saem essas larvinhas aqui que te dão energia. Hoje tem um termo para isso, né? Farmar. O jogo te dá um lugar para farmar, isso é legal, mas ele faz mais do que isso. Se você experimentar com as diferentes armas que você tem, eventualmente você vai descobrir um jeito mais eficiente de fazer isso. Esse escudo aqui, ó, R-Shield, né? E ele mata automaticamente as larvas e daí vai acumulando os itens que saem das larvas. E aí a gente pode farmar com muita facilidade. Isso não está aqui à toa, né? A gente está perto da última sequência de chefes agora. Hoje eu quero te contar como foi descobrir essas coisas quando esse jogo era novo. Ele foi lançado em 1993. Essa é uma história que envolve movimentos ousados dentro e fora da tela. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre Mega Man e meus pequenos trambiques. Mega Man to make you guys happy. Em janeiro de 1994, uma coisa maravilhosa aconteceu lá na vila. A locadora tinha recebido uma nova safra de jogos direto do Paraguai. Era coisa que os gringos já estavam jogando há algum tempo, mas pra gente era novidade. Nos consoles, em que se pagava para jogar por hora, 3 jogos dessa nova leva estavam rodando o tempo todo. Primeiro, uma nova versão de Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, com novos personagens e novos cenários. Depois, um outro jogo de luta, Mortal Kombat 2. E esse eu fui meio que proibido de jogar. Eu ia de Milena, e usava repetidamente ali 2 golpes. Um projétil completamente injusto, que tirava um tantão de energia, e um outro golpe aí que é um misto de voadora e teletransporte. Só acerta o inimigo toda vez e meio que quebra o jogo, né? Tinha esse menino que pegava 1 hora de Mortal Kombat 2 na locadora com 2 controles. Aí ele deixava qualquer um que quisesse desafiar ele, né? Depois que eu venci usando os truques ali da Milena, ele parou de gostar de Mortal Kombat 2. A gente quase saiu na porrada. Me perdoa, Nivaldinho. Outro jogo que chegou naquela leva, Super Bomberman. Como esse era um jogo cooperativo, ninguém saía na mão por causa dele, né? Era outro hit na locadora. Mas pra mim, o melhor de todos era Mega Man X, ou Rockman X. Porque o cartucho que veio parar na locadora da vila era uma cópia pirata da versão japonesa, que tem esse outro nome. 30 anos depois do lançamento, não tem muita coisa nova que possa ser dita sobre esse jogo velho, mas caso você não conheça, aí vai o básico. Depois da fase de abertura que eu mencionei, você pode escolher diferentes fases. No final de cada uma delas tem um chefe. Cada chefe te dá uma arma, e a arma de um chefe é o ponto fraco de um outro. Então a primeira coisa que você tem que descobrir é a ordem mais conveniente para enfrentar essas fases. E tem mais para descobrir. Tá vendo essa barra de energia no cantinho? Ela começa pequena e para ficar grandona você precisa encontrar esses itens cor-de-rosa aqui, chamados de Heart Tanks. E tem, sei lá, talvez uma dúzia desses para pegar no jogo. O que é interessante, o Mega Man tem mais corações que o Doctor Who, se for parar pra pensar. Eu que tô passando vergonha. Consegui! Ah!
Obrigado a todos que toleraram as tentativas. Muito obrigado. Esses são alguns dos itens mais importantes do jogo, talvez atrás apenas dos Sub-Tanks. Um Sub-Tank te permite reabastecer energia por completo, é um refil. Você tem 4 deles, mas eles estão muito bem escondidos nas fases. Peguei, tá, deu. Eu comecei a jogar isso aqui lá pela metade de janeiro de 1994. Quando fevereiro chegou, eu já tinha descoberto sozinho a localização de quase todos os itens. Quase! Faltava um Sub-Tank. Teoricamente, eu poderia terminar o jogo sem isso, e eu até tentei, mas eu não conseguia. A minha habilidade não dava conta, eu precisava daquilo para ter alguma chance na última sequência de chefes. Acho que eu vou usar aquele Sub-Tank já, porque eu tô com medo. Não sei se foi a escolha mais acertada. Eu jogava um pouquinho de cada vez e ia anotando os passwords. O jogo não tinha save, não dava para salvar, mas tinha esses passwords, essas sequências numéricas enormes. Era só anotar e aí com essa senha você começava o jogo do ponto em que parou, com todas as armas que coletou. Eu anotava tudo nas últimas folhas do meu caderno Tilibra de 10 matérias com um surfista genérico na capa. E eu confesso que essa era a parte mais caprichosa e organizada do caderno. Todo o resto era rabiscado, avacalhado, mas a página dos passwords do Mega Man, rapaz, era um brinco, viu? Eu colocava ali o melhor da minha caligrafia, se bobear, usava até canetinha colorida para dar uma enfeitada ali nas anotações. Eu tinha muito orgulho dos meus passwords. Tinha, pô, porque eles eram a prova das minhas conquistas nesse jogo que eu ainda não tinha conseguido vencer. Faltava só um maldito Sub-Tank, né? Era só isso que eu precisava para ter alguma chance contra o Sigma. Hoje eu sei que esse é o nome do vilão. Eu não sabia, eu jogava a versão japonesa, como é que eu ia saber? Então eu voltava na locadora de quando em quando, pegava esse jogo e procurava o tal do Sub-Tank em tudo quanto é fase, de tudo quanto é jeito. E nada, uma frustração tremenda. Aliás, só hoje eu sei que o nome do que eu estava procurando é Sub-Tank, porque no menu só aparece ali Sub-T ou Sub-T. Um gringo que jogasse Mega Man X no seu cartucho original, com os textos na língua dele, com o selo de qualidade Nintendo, com a caixinha e principalmente com o manual, ele não teria essa dificuldade, né? Só que eu não tinha essa informação sobre os Sub-Tanks, e essa informação me fez muita falta. No meio da minha incansável busca de semanas pelo Sub-Tank perdido, chegou na banquinha da Dona Gilda essa revista aqui, a Game Power de fevereiro de 1994. Olha a capa, Ninja Warriors. Eu nem sabia o que era isso, né? Não tinha na locadora do meu bairro e eu não tava nem aí. Não, é legal, ninja, robô, mas saca só isso, Mega Man X. Use a arma certa. Eu imediatamente concluí que aquela revista ali poderia muito bem ter a informação que eu estava precisando. Eu queria aquela revista. E eu até conseguia comprar uma revista de videogame de quando em quando, mas não aquelas alturas em que eu estava torrando toda e qualquer moedinha que eu conseguisse achar em casa para jogar Mega Man X. E eu já tinha vivido aquele tipo de situação antes. Quando isso acontecia, eu simplesmente lia a revista na banquinha, bem na cara da dona, que era a Dona Gilda. Quando ela questionava, eu dizia que eu estava folheando ali para escolher qual revista eu ia comprar. Aí de quando em quando, né, ela jogava na minha cara que eu não tinha dinheiro para comprar a revista. Aí eu explicava, pô, Dona Gilda, eu tô dando uma folheada aqui porque uma hora eu vou ter dinheiro e quando eu tiver dinheiro eu tenho que saber qual revista eu vou comprar. Esse argumento não conquistava muito a Dona Gilda não, viu? Tanto que a Dona Gilda tomou 2 medidas drásticas. Primeiro, ela colocou na banquinha uma plaquinha lá, dizendo que era proibido folhear as revistas. Depois, ela contou para minha mãe o que eu andava fazendo.
Minha mãe contou para o meu pai e eu tive mais problemas em casa do que você vai gostar de saber. Enfim, eu não podia correr aquele risco de novo. Então, folhear a cobiçada Game Power número 20, um tesouro avaliado em 1.600 cruzeiros, estava absolutamente fora de questão. Eu não tinha como fazer aquilo. Aqui entrou em cena o meu amigo Miguel. O Miguel era uns 3 anos mais velho que eu. Se eu tinha uns 11, ele tinha lá seus 14. A gente estudava na mesma turma porque ele tinha entrado na escola só mais tarde na vida. E essa diferença de idade é o que bastava para que eu visse no Miguel assim uma espécie de mestre, uma espécie de protetor também. A gente se encontrava todo dia no caminho para a escola e aí ia caminhando junto. A gente tinha muita coisa em comum, mas videogame não era bem uma delas. Ele não estava nem aí pro Mega Man, só que a banquinha da Dona Gilda ele conhecia. E ele também já tinha tido a cota de problemas dele por lá, né? Aí eu contei pro Miguel o quanto eu queria a Game Power número 20. E ele se ofereceu para entrar na banquinha, abrir a revista, encontrar a informação que eu precisava e aí me explicar como pegar aquele último subtank que me faltava. Só que tinha um problema, eu te disse, eu não sabia que o nome do negócio era subtank. Eu não sabia o nome. No jogo, esse item tem essa aparência aqui, ó. Acredite, visto numa TV de tubo, isso me parecia um elefante com um E escrito na tromba. Então eu simplesmente não sabia explicar direito para o Miguel qual informação eu precisava que ele tirasse da revista. Ele entrou na banquinha da Dona Gilda, orientado desse jeito aí, a procurar o elefante com o E na tromba. A missão dele era ler a revista na surdina, encontrar essas informações aí e repassar para mim. Eu fiquei esperando o Miguel do lado de fora da banca e aí, lá de fora, eu ouvi a Dona Gilda esculachar o Miguel. E assim, ela poderia ser um pouco malvada às vezes, mas daquela vez ela cruzou algumas linhas. Ela chamou o Miguel, entre outras coisas, de pobre. Tudo bem que a gente infernizava a vida da Dona Gilda, mas, pô, era demais, sabe? Foi pesado, foi tão pesado que quando o Miguel saiu da banquinha, ele não estava nem com raiva, ele só parecia triste mesmo. Aí a gente caminhou juntos um tempão e só falando mal da Dona Gilda o tempo todo. Tanto que a gente até esqueceu o assunto ali do subtank. Quando o assunto surgiu, o Miguel pediu desculpas e disse que não tinha entendido nada, nadinha da revista. Eu lembro dele me contar que tinha visto ali palavras que nunca tinha lido antes. Depois eu entendi melhor o tamanho da dificuldade que ele estava tendo para ser alfabetizado. Então aquela experiência na banquinha deve ter sido terrível, humilhante para ele, porque além de não ter conseguido ler a revista, ele tinha sido tirado para pobre, liso, quebrado, pé rapado. Me bateu um pouco de culpa, sabe? Eu tinha colocado meu amigo naquela situação. Que se dane o Mega Man ou o X, é esse o nome do bonequinho, né? Que se dane ele, por enquanto. Me despedi do meu amigo Miguel e fui para casa. Em algum momento daquele fevereiro de 1994, eu tive uma surpresa. Apareceu na minha casa uma caixa de papelão bem no meio da sala. Fui olhar e a caixa estava cheia de revistas. Mas não, nenhuma era a revista que eu queria. Eram as revistinhas do grupo religioso, ou seita, se você quiser chamar assim, que os meus pais frequentavam. Eu olhei meio puto para aquele negócio, né? Eu querendo uma ediçãozinha ali da Game Power e eles com quilos e mais quilos da revista A Suprema Verdade em Orações, uma publicação da seita Hontô, Nihonto, Nohonto. E sabe o que era pior? Eles queriam que eu saísse pela vizinhança distribuindo aquelas revistinhas. Isso me irritava bastante, né? Porque, pô, eu ia ter que ficar vagando debaixo do sol do verão ali, batendo palma na frente da casa dos outros, incomodando a vizinhança para dar a revistinha e fazer uma apresentação ensaiada ali de como a nossa seita era superior a todas as outras seitas no mercado. Isso era um trabalho, pô, e eu não queria trabalhar. Foi mais um problema que eu dividi com meu amigo Miguel. Contei para ele da minha nova função aí na seita e ele teve uma ideia. Por que dar a revistinha se a gente podia vender? Eu poderia ter dito que era errado, né? Porque eu sabia que era errado. Só que eu disse, boa ideia, Miguel, vamos dividir os lucros.
E assim, eu e o Miguel viramos ao mesmo tempo naquelas férias escolares vendedores e pregadores. Na prática, trambiqueiros da pior qualidade, era isso que a gente era. E como a gente sabia que estava fazendo coisa errada, a gente foi fazer longe de casa, né? A gente foi vender a revistinha lá do outro lado do rio, do outro lado do Valetão, para que os meus pais e os dele não soubessem que a gente estava vendendo o que era para ser dado. E olha, a gente estava indo bem, viu? Logo a gente entendeu qual era a alma do negócio chamado religião. A alma é o medo. Eu não estava fazendo mais do que repetir o discurso da seita que eu ouvia em casa o tempo todo. Era alguma coisa assim. A senhora anda brigando muito com o marido. Tem desarmonia em casa, né? Isso é a sombra, minha senhora. Eu vim aqui para tirar isso da sua vida, com a luz dos textos sagrados que eu, por intermédio divino, trago até a senhora. Então abra seu coração para a verdade verdadeira do universo, da seita Hontô, Nihonto, Nohonto. Aceite a luz ou então fique com as trevas, que pelo que a senhora está me dizendo, já estão batendo a sua porta também. No fim, alguém sempre acabava comprando, até porque a gente vendia bem baratinho. A gente conhecia a nossa clientela, a gente estava se achando com aquele sucesso de vendas que era o nosso produto, a revista Suprema Verdade do Universo em Orações. Éramos homens de sucesso, mais ou menos nos moldes de um Silas Malafaia ou de um Edir Macedo. Era assim que a gente estava se sentindo. Só que nada mudava o fato de que a minha metade do dinheiro ainda não podia bancar um exemplar da Game Power número 20. Somando com a parte do Miguel, até daria, mas eu jamais ia pedir aquela grana para ele, né? Muito menos depois de ter perguntado para o Miguel o que é que ele ia fazer com o dinheiro. Só depois de finalizar as vendas, só depois de queimar todo o estoque, é que eu perguntei para o Miguel o que é que ele ia fazer com a parte dele da grana. E a resposta rasgou meu coração, foi um choque de realidade. O que você vai comprar, Miguel? Leite em pó. Será que dá? Eu estava devastado com aquela resposta. Aí eu tentei oferecer a minha parte da grana para ele, mas ele não aceitou. Então a gente foi na padaria para comemorar o nosso sucesso e eu usei a minha metade da grana para comprar 2 sanduíches, misto quente da Dona Célia, pão, queijo, presunto, tudo bem generoso. Tive que dar uma chorada, mas aí ela conseguiu passar pra gente os 2 sanduíches e mais do que isso, ainda deu um copo de Nescau para mim e outro para ele. A Dona Célia, ela era bem mais legal que a Dona Gilda. Mais alguns dias se passaram, fevereiro se foi e quando março chegou, 2 coisas voltaram para minha vida. Primeiro, as aulas. O ano letivo tinha começado. E em segundo lugar, mais um volumoso caixote tinha portado lá em casa. Mais vários exemplares da revista A Suprema Verdade do Universo em Orações, uma publicação da seita Hontô, Nihonto, Nohonto. Dessa vez eu estava mais do que satisfeito de ver aquelas revistas. Opa, pode deixar que eu distribuo. Na manhã seguinte, a caminho da escola, eu contei para o Miguel, mas ele me avisou de um problema. A gente já tinha esgotado as casas do outro lado do rio. Então dessa vez a gente ia ter que se arriscar, vendendo para mais e mais gente perto das nossas casas. Talvez até para pessoas que as nossas famílias conhecessem. O Miguel, que não falava muito, me disse o seguinte: vai dar merda. E com essa frase ele anunciou o fim da nossa parceria comercial. Paciência, né? Eu fui à luta sozinho. E até que fui bem sucedido, vendi até para Dona Célia da padaria. E outra, alguns dos meus antigos clientes do outro lado do rio aceitaram comprar mais um exemplar da revista A Suprema Verdade do Universo em Orações, coisa que o Miguel me disse que jamais aconteceria. O Miguel estava errado nessa, e isso foi me convencendo de que o Miguel podia muito bem estar errado em tudo. Então, talvez não tivesse problema nenhum vender as revistinhas perto de casa. E foi isso que me levou até o portão da casa da Paula.
A Paula morava bem perto. Minha família conhecia a família dela e conhecia o suficiente para não gostar, porque a Paula tinha uma fé diferente da deles. Uma crença que, como todas as outras crenças, era inferior à verdade suprema pregada pela seita Honto, Nihonto, no Honto. E para eles a fé da Paula era uma coisa inferior mesmo, viu? Inferior a ponto deles não gostarem de me ver falar com ela, o que era uma pena. Porque algumas coisas sobre a Paula aqui, vai. Pro meu eu de 10 anos, a Paula era alguma coisa entre uma adolescente muito maneira, com quem você quer andar por aí, e uma adulta responsável e, portanto, chata. Ninguém naquela vizinhança me tratava melhor que a Paula. Ela devia ter uns 20 e poucos anos e era uma jovem muito bonita mesmo, sabe? Olhando para trás, eu acho que eu posso ter tido em algum momento da nossa convivência algum tipo de apaixonite assim, pueril, infantiloide por ela. Hoje chamariam isso do quê? De crush? É isso, meu jovem? Se eu tive algum sentimento desse tipo, ele não me impediu de tentar passar a perna na Paula vendendo mais um exemplar da revista A Suprema Verdade do Universo em Orações. Eu bati palma no portão da Paula, ela atendeu e fez uma coisa diferente. Ela me pediu para entrar e me ofereceu chá, o que eu achei estranho. Nenhum dos meus compradores tinha feito nada disso até então. Sofá e chá? Aquilo estava esquisito. A Paula sentou comigo na sala e me ouviu fazer o meu discurso de vendas, que àquelas alturas já estava bem testado e aprovado, né? Apesar de eu estar achando estranho o que estava acontecendo ali, eu estava confiante. Eu disse que a Paula era uma moça muito bonita. Boa parte dessa beleza vinha de um sorriso de canto de rosto, meio irônico assim que ela tinha, e era esse sorriso que estava estampado no rosto dela, enquanto ela me ouvia ali tentar vender a revista A Suprema Verdade do Universo em Orações. Eu não conseguia ler aquele sorriso, eu não sabia o que ele significava, mas também dane-se, porque no fim ela comprou a revista. Eu fui embora achando que eu tinha feito mais uma venda bem sucedida, só que quando eu voltei para casa, meus pais estavam me esperando. A Paula tinha sacado o esquema e tinha me denunciado. Ela certamente não teria feito isso se ela soubesse que tipo de punição era aplicada lá em casa. Eu tentei escapar usando o discurso religioso da Honto, Nihonto, no Honto. A Paula está imersa nas sombras de um jeito que ela não reconheceria a luz da verdade se fosse oferecida de graça. Para Paula, que está em profunda ilusão, foi necessário cobrar para que ela aceitasse a verdade verdadeira suprema do universo. Com essa conversa esquisita, eu consegui sustentar a mentira de que a única revistinha que eu tinha vendido era aquela para Paula. Eu não sei se isso colou só porque o preconceito deles contra a fé dela era muito, mas muito grande mesmo, né? De qualquer forma, eu escapei. Ou não, né? Porque eu apanhei mesmo assim. Mas esse desfecho estava de bom tamanho para mim, porque eu só precisei devolver o dinheiro da Paula e consegui embolsar todo o resto. Então, depois de ser pego, primeiro eu tive que ir na casa da Paula, devolver o dinheiro, pedir desculpas para ela. Aí eu voltei e recebi a minha punição, denominada de amor severo, uma expressão que os adultos responsáveis por mim aprenderam no âmbito da seita Honto, Nihonto, no Honto. Eu fui dormir cheio de hematomas e de felicidade. Felicidade porque eu tinha dinheiro suficiente para finalmente comprar a revista e obter o conhecimento necessário para terminar Mega Man X. A banca da Dona Gilda estava fechada de manhã cedo, então eu estava me programando para passar lá só depois da aula. Saí de casa de manhã, fui caminhando para a escola, só que dessa vez não encontrei o meu amigo Miguel. Achei estranho, né? Ele estava sempre por lá. Só que quando eu cheguei na escola, aí eu vi o Miguel, então estava tudo bem. Ele tinha só acordado mais cedo. Sentei no meu lugarzinho e você não consegue imaginar qual foi a minha surpresa quando eu olhei na parte de baixo da carteira e encontrei, sabe o quê? A Game Power número 20, de fevereiro de 1994. Ela estava ali, bem diante de mim. Eu não vou mentir, primeiro eu folheei toda a revista empolgado e tagarelando sem parar atrás da página certa. No estágio de Mammoth, use a plataforma da esquerda. No topo, corra, pule para
Essa crase não precisava, né? Pule para a esquerda e estoure a parede. Tá de sacanagem que era só isso. Era só ir para a esquerda ao invés de ir para a direita? De posse daquela informação, eu agradeci e abracei apertado meu amigo Miguel. Eu sabia que ele é quem tinha colocado a revistinha ali para eu achar. E ele tinha saído de casa mais cedo só para isso. Olha que cara legal. Aí eu tive que perguntar, né? Miguel, como é que você conseguiu comprar? Eu roubei. Tá, por essa eu não esperava. Vender revistinha gratuita da seita Hontô, Nihonto, Nohonto, por aí, isso é uma coisa. Agora, roubar já é demais, né? Eu entendi que o Miguel fez aquilo porque ele estava tentando se vingar da Dona Gilda, que tinha dado aquele esculacho, tinha humilhado ele. E aí eu fiquei preocupado. A Dona Gilda tinha só o quê? Meia dúzia de exemplares da Game Power todo mês. Ela certamente iria dar falta. E pior, quando ela desse falta, ela ia saber que tinha sido a gente. Aí, só de cogitar essa hipótese, de ser acusado de roubo, toda a minha alegria virou desespero na hora. O Miguel continuava sendo meu melhor amigo que alguém poderia querer, só que ele tinha feito uma cagada enorme. E agora a gente estava ferrado. Ou não, porque eu ainda tinha o dinheiro da venda da Verdade Suprema do Universo em orações. Então, eu bolei um plano. Primeiro passo, anotar todas as informações da revista sobre Mega Man X, porque eu percebi que não era só aquele Sub-Tank que estava faltando. Não, tinham outras coisas também, incluindo o segredo mais bem guardado de todo o jogo. Se você tiver todos os itens, você pode pegar uma carona nesse carrinho, atravessar o abismo e do outro lado da cachoeira você encontra uma cápsula que te dá nada mais nada menos que um Hadouken. Lembre que Street Fighter 2 estava com tudo na época. Eu anotei tudinho no final do meu caderno Tilibra com surfista genérico na capa e parti para o segundo passo do meu plano, acertar as contas com a Dona Gilda. Minha ideia era entrar na banquinha com a revista escondida, aí tirar ela discretamente debaixo da blusa e colocar de volta na prateleira. Isso se a Dona Gilda ainda não tivesse dado falta, porque se ela já tivesse notado a falta da revista, aí eu precisaria entrar no plano B. Eu teria que dar para ela o dinheiro que eu tinha, pagar pela revista e assumir o roubo no lugar do Miguel. Depois disso, eu teria que dizer que eu estava arrependido de roubar e implorar para que ela jamais contasse para ninguém. Esse era o plano B, ele não me agradava nem um pouco, me deixava com medo. Mesmo assim, lá fui eu. Entrei na banquinha com a revista debaixo da blusa e tinha bastante gente na banquinha para distrair a Dona Gilda. Tava com sorte, escolhi um lugar estratégico para tirar a revista debaixo do braço, tava ali me sentindo mocado, escondidinho, mas não teve jeito. Dona Gilda disse: "Você está me roubando, piá?" Agora sim é que eu estava ferrado. Nem o meu plano A e nem o meu plano B poderiam prever essa hipótese que para mim era a pior de todas. Eu tinha que pensar em alguma coisa rápido. Não, Dona Gilda, o dinheiro está aqui e eu vim comprar. Eu não sou ladrão. Eu disse que a banquinha estava cheia, a essas alturas todo mundo começou a prestar atenção. E aí uma outra cliente que estava lá dentro resolveu se meter no meio. E ela disse: "A senhora não pode acusar o menino desse jeito." Sabe quem era a cliente? A moça mais legal de toda a vila, a Paula. Eu entrei tão nervoso que eu nem tinha visto ela ali. E sabe o que é o pior? A Paula tinha me visto tirar a revistinha debaixo da blusa. Ela sabia que eu estava aprontando alguma coisa. Ainda assim, ela me protegeu. Aí eu entrei na fila, paguei pela revista e saí. A Paula estava do lado de fora me esperando. Eu tinha dito antes que a Paula gostava de mim. De onde eu tirei isso, né? É que ela fazia uma coisa que as pessoas fazem umas pelas outras quando elas se gostam. Ela me ouvia. Como eu senti que a Paula estava ali para me ouvir com boas intenções, eu contei tudinho mesmo. Expliquei para ela o que era um Super Nintendo, quem era o Mega Man ou o X, o que era um Sub-Tank e por que eu precisava de uma Game Power. Também contei o principal, né? Falei de todos os golpes que eu apliquei usando o nome da seita Hontô, Nihonto, Nohonto. Você sabe o que a Paula me disse depois de ouvir tudo isso? Eu quero ver você zerar esse jogo. Eu adorei ouvir aquilo, até porque ela tinha acabado de usar a expressão zerar, que era nova e ela tinha acabado de aprender comigo. A Paula foi comigo até a locadora. A locadora inteira parou para me ver entrar junto com ela. Normalmente, ninguém fazia questão de me ver jogar Mega Man X.
todas as atenções estavam sempre ali no Mortal Kombat 2 do Nivaldinho, que basicamente pagava a galera para jogar com ele. Só que não naquele dia. Naquele dia todo mundo parou, até mesmo o Nivaldinho. Todo mundo largou tudo o que estava fazendo e veio ver o final de Mega Man X. A Paula ali do meu lado, com o caderno Tilibra de surfista genérico em mãos, anotando os passwords, me ajudando, e eu tentando pegar os itens que estavam faltando. Eu tava com todas as condições para terminar o jogo, só que o meu tempo no Super Nintendo estava acabando. Eis que o Nivaldinho superou as nossas desavenças, foi lá e pagou mais 1 hora de Super Nintendo para mim. Eu não sei se ele queria ver o final do Mega Man X ou queria a presença da Paula na locadora. Tanto faz, né? Porque eu consegui. E no fim, o X aparece triunfante, vendo o lar do inimigo desabar. Um texto aparece na tela, só que o meu japonês começava e terminava em Honto, Nihonto, Nohonto. Eu lamentei isso em voz alta, né? Reclamei que era ruim a gente não saber exatamente o que estava acontecendo, qual era a história do jogo. E a Paula me respondeu assim: eu lá quero saber da história do jogo, eu quero saber é da sua história. Escreva uma história bonita para você, não faça coisa feia. Aí só depois disso ela emendou um sermão enorme ali sobre o quanto era errado explorar a fé dos outros, vender o que é feito para ser de graça e todo o resto que eu tinha feito de errado. Só que essa frase, essa ficou comigo para sempre. Escreva uma história bonita para você. Eu espero ter feito isso aqui, Paula, por mim e por você também. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, ou quase, porque eu tenho aqui algumas considerações finais. Primeiro, muitas coisas foram alteradas nessa história para que tudo se encaixasse e todos os envolvidos fossem preservados. Aos membros da seita Honto, Nihonto, Nohonto e principalmente aos seus advogados, eu deixo a minha conclusão de que qualquer doutrina corre sempre o risco de ser pervertida ou adulterada para justificar o abuso e a violência. Foi assim em toda a história da humanidade. Dessa forma, a percepção de que a sátira mira indiscriminadamente todos os membros da seita Honto, Nihonto, Nohonto torna-se ilusória. Essa é a verdade do vídeo. Revelação realmente revelada em 27 de setembro de 2024. Em 2013 eu já tinha perdido o contato com a Paula, a dona Gilda tinha fechado a banca, locadora era um conceito obsoleto e o Miguel, segundo a seita Honto, Nihonto, Nohonto, já estava no mundo espiritual com os antepassados dele. Eu tentava ganhar a vida como jornalista na rádio interiorana, quando uma colega minha, muito jovem, foi assediada por um figurão muito velho, um ex-deputado, comentarista. A gente sofreu muita pressão para calar a boca, para não denunciar. Eu recebi ligações de pessoas importantes, uma delas me avisando que eu nunca mais teria um emprego em redação nenhuma da cidade se eu seguisse adiante com aquilo, junto com os meus colegas e com as denúncias que a gente estava sustentando. Hoje eu sei que essa pessoa, que me disse que eu jamais teria um emprego novamente, ela não estava mentindo, não. Olha, eu não tive o apoio nem da minha família para fazer o que eu sabia que era certo, mas eu tinha na memória o conselho da Paula. Era nisso que eu estava pensando naquele momento. E quando eu redigi a minha carta de demissão, ela tinha mais do que uma referência, quase um plágio da frase da Paula. Sei que não está sobrando emprego por aí, mas se tem algo mais escasso que emprego, é biografia. Biografia, a gente só tem uma. Aí eu desliguei o telefone e fui jogar Mega Man X. Agora sim, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu tenho um pedido para você, hein? Não vou pedir para você se inscrever. Quer dizer, eu vou, mas não é só isso. Tem outra coisa que eu preciso. Uma hora, minhas histórias vão acabar. E a minha necessidade de contar histórias, ela vai continuar existindo. Então, se você tem uma história com um jogo, com um filme, com um desenho, escreve para mim. falecomarvoro@gmail.com. Numa dessas, eu adapto a sua história num vídeo desses aqui. Ah, e o pedido descarado de sempre, claro, né? Por favor, se inscreva. Dependo muito disso para conseguir continuar esse humilde projeto pessoal.
Então eu peço mesmo, né? Valeu!